Oi, oi, tudo bem, pessoal? Eu tô gravando esse vídeo para contar para vocês um pouco sobre um dos temas que está no livro Mulheres de 30. E talvez tenha sido o tema que mais me impulsionou, mais me mobilizou a escrevê-lo. Bom, eu tô falando sobre crise de identidade. Então, na verdade, tudo começou com uma crise. Quem nunca, né? Pois é. Só que eu demorei a perceber que estava, digamos, numa crise. E como é que era isso para mim? Bom, eu me perguntava se o que eu estava fazendo tinha algum sentido para minha vida. Algumas vezes eu me sentia um pouco perdida e tentava enxergar onde é que eu chegaria se eu tomasse a decisão X ou Y. E grande parte desses questionamentos tinham a ver com a minha relação profissional. Então, naquela época, e isso já faz aí mais de 3 anos, eu não sentia que o meu trabalho me preenchia. Só que eu tinha medo de perder tempo em alguma outra coisa, em alguma coisa que pudesse não ir adiante, em investir em algo que eu não sabia se ia gostar, se teria algum futuro, se me daria algum retorno. E eu ficava tentando antecipar de longe como é que eu me sentiria se eu fosse por um caminho ou por outro. E aí foi que eu notei, na verdade, que a gente se apega a uma identidade e tem medo de mudar. Eu descobri nesse processo, nessa crise, um medo de me arrepender de uma escolha, de ter que abandonar alguma coisa que eu comecei. Porque para mim parecia pouco inteligente começar um projeto e logo depois largá-lo. Então, eu queria analisar todas as vantagens e desvantagens de alguma coisa que eu queria fazer e me perguntava, gente, será que eu estou esquecendo de alguma variável? Será que eu estou deixando de considerar alguma variável? E assim, é claro que é importante, principalmente nesses momentos de decisões, a gente analisar, né, as oportunidades, questionar quais são os caminhos que se deve seguir. Só que, gente, não dá para procurar 100% de certeza. Então eu percebi que não dá para ter garantia de uma coisa que eu gosto hoje vai continuar fazendo sentido para mim daqui 2 anos, daqui 4 anos, daqui 5 anos. Porque às vezes a gente muda de fase e muda de ideia, né? De preferências, enfim. E isso é completamente natural. Então a crise, ela vem como uma provocação para a gente sair da zona de conforto, do que já está estabelecido, do que já é conhecido, o que pode gerar estranhamento, angústia, insegurança, principalmente porque a gente vai deparar com espaços desconhecidos em nós mesmos, com coisas que talvez tenhamos evitados ou afastado. Então, nesse primeiro momento é muito comum que a gente evite a dor, o desconhecido, aquela angústia, porque na verdade a gente tem uma tendência muito grande de não querer olhar para aquilo que dói. Só que, gente, não há outro caminho para a libertação do que olhar para o que dói. Então, é preciso abraçar a crise, aceitá-la, aceitar aquele momento, porque quando eu ignoro, a crise ela vai aparecer em outro momento. Então, não se iluda achando que, ao não olhar, vai fazer a dor desaparecer, porque não vai. O universo ele é formado por padrões e repetições. Então, ao não olhar para uma dor naquele momento, ela vai encontrar um outro formato para aparecer de novo. Então, quando a gente se depara com uma crise, é o momento da gente olhar para a gente mesmo, olhar para aqui dentro e se perguntar o que essa crise mobilizou. É medo? É raiva? É insegurança? É tristeza?
O que é que está vindo à tona? A crise, ela pode ser um processo extremamente potente se eu olho para ela com coragem. Então, assim, a primeira coisa a se fazer é identificar em que momento você está. Veja que momento você está vivendo e se respeite, se permita passar por isso. É olhar para esse desconhecido que provoca insegurança e medo sem se julgar. Nesses momentos é bem comum assim, a gente se questionar por que aquilo está acontecendo com a gente. Só que isso não ajuda em nada. Então, olhe para você com amorosidade, com paciência e não se cobre por ter todas as respostas. E não queira apressar as decisões. Uma outra coisa que é muito importante nesses momentos é procurar ajuda. A gente não precisa passar por tudo isso sozinhos. Então, ter pessoas com quem você possa confiar, pessoas que possam te acolher e não te julgar, é muito importante nesses momentos. Então, procure ajuda, seja ajuda profissional, seja ajuda de um amigo, que te ajude a olhar para as coisas de uma outra forma. Outra questão, principalmente nesses momentos delicados de decisões, é tentar identificar o que realmente você gosta. Hoje é muito fácil a gente se perder no que os outros gostam. A gente tem acesso muito fácil à vida dos outros, seja pela TV ou pela internet. Então, é muito simples da gente se perder. E muitas vezes a gente fica tentando se encaixar em um modelo, em um padrão e perde a conexão com nós mesmos. Então, o que pode funcionar muito bem aqui é experimentar. Não tem como saber se você gosta de alguma coisa se você nunca experimentou. Bom, o autoconhecimento é um assunto grande, a gente vai ter outra oportunidade para falar sobre isso, mas nesse momento o que eu quero dizer para você é experimente. Talvez até mesmo sem muita expectativa ou compromisso, comece aos poucos, seja paciente, veja como é que você se sente. E não apenas fique imaginando como é que você se sentiria. Veja se isso faz sentido para você, se está alinhado aos seus valores, como é que você sente isso no seu corpo mesmo, quais são as emoções que despertam em você. E por fim, e não mais fácil, tente buscar um aspecto positivo das coisas. Então se pergunte quais são os pontos positivos que a crise me trouxe. Quais os benefícios e aprendizados? Muitas vezes a gente só tem condições de perceber isso depois que a crise passa, né? Só que, gente, olhar para isso é muito importante, porque isso nos dá mais forças para enfrentar uma próxima crise. Então, provavelmente você já tem ouvido pessoas te dizerem para olhar para o lado positivo das coisas, das dificuldades, dos problemas. Só que quando a gente está numa crise, é muito difícil fazer isso. Eu mesma, quando ouvi alguém falando isso, na verdade eu tinha vontade de esganar essa pessoa, porque parecia que ela não tinha a menor ideia do que eu estava passando. A única coisa que eu queria é que aquele momento passasse. Só que, olha, eu tô aqui para reafirmar para vocês e posso dizer que se você se permitir, há muitos aprendizados na crise. Para mim foram vários. A crise, ela pode ser uma grande oportunidade de nos aprofundarmos em rotas desconhecidas, de mudar o percurso, de expandir a consciência, de amadurecer mesmo, né? De assumir as responsabilidades por nossa vida. Como diz Rubem Alves, a pipoca ela precisa passar por todo aquele processo de aquecimento, por toda aquela mudança de condições para se tornar quem ela é, exuberante, saborosa. Ela precisa eclodir para ser pipoca. Então, se pergunte nesse momento
Por que que você precisa passar por essa crise? Como é que você está co-criando o que você está vivendo? Como as crises podem ser grandes oportunidades para mim? É um tema complexo, eu sei, mas espero que tenha te ajudado um pouquinho. Se você está numa crise, se você já passou por ela, e se você já vivenciou alguma coisa parecida aqui, deixe nos comentários aqui embaixo, né? Como é que você vivenciou essa fase, como é que você lidou com isso. Acho que isso pode ser muito rico para todos nós. Um abraço a todos e até mais.